Geração Z descobre o cinema nacional através das redes sociais e alavanca a procura por filmes. Entenda, não sei se vocês já viram isso acontecendo, mas no Twitter, o famoso X, e também no TikTok, começou a rolar alguns edits de filme brasileiro. O que é edit, Felipe? Algumas pessoas começam a pegar parte do filme, fazer uma edição com os filmes brasileiros, jogando uma música em alta e jogar no TikTok e no Twitter. E qual é a grande questão com relação a isso? A geração Z, jovem, assiste filme assim. É assim que eles entram em contato com o filme. Não é mais das maneiras clássicas, antigas de se fazer. É assim que eles entram em contato. E aí eu sempre dou exemplo, já vai ser a terceira vez que eu vou estar contando isso aqui. Mas vou contar mais uma vez. O irmão da minha esposa, ele, esses dias, me mandou um edit que ele fez. Ele chegou assim: Felipe, olha só esse edit que eu fiz. Ele sabe que eu trabalho com cinema, inclusive ele é meio deslumbrado com essa palavra de fama. Ele acha que eu sou super famoso porque tenho 60 mil seguidores no Instagram, né? Ele acha que eu sou super famoso. Ele, olha só o edit que eu fiz de cinema e tudo mais, maneiro. Pá. Aí eu, tá bom, deixa eu ver. Abriu o edit assim, ele tava fazendo um edit de Wonka, o filme recente aí, prelúdio de A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Aí eu, porra, Vitor, tá de sacanagem? Vai fazer edit de filme ruim? Vamos fazer filme de filme brasileiro. Ele, é ruim? Aí eu, que isso, cara? Tu fez um edit de um filme que tu nem assistiu? Ele mandou pra mim: é porque tá no hype. Você tá ligado? O jovem assiste filme pelo hype. Então, se a gente coloca o cinema brasileiro nos edits e faz com que os filmes brasileiros estejam no hype, no TikTok, no Twitter e nas redes, os jovens vão assistir. Então, se há uma revolução possível no cinema brasileiro hoje, a curto prazo, é o edit no TikTok. Então, assim, acabou essa live aqui, vocês têm uma obrigação. Façam edits do TikTok, de cinema brasileiro. Não quero que vocês fiquem preocupados em fazer edit de filme estrangeiro, não. Faz de filme brasileiro. Que é isso que importa. É isso que importa. A revolução está à espreita. E o brasileiro vai conhecer o filme brasileiro. Vai conhecer o cinema brasileiro. E mais do que isso, tudo isso aqui que tá acontecendo, geração Z descobre o cinema nacional através das redes sociais e alavanca a procura por filmes, isso nos demonstra uma outra questão. Porque quando o brasileiro descobre o cinema brasileiro, ele descobre ao mesmo tempo, sabe o quê? Que brasileiro gosta de ver filme brasileiro. De que todo aquele discurso que a gente já conhece, que o cinema brasileiro é uma grande porcaria, porque só faz filme sociólogo V, filme de favela, filme de putaria, filme de comédia pastelão, que na verdade são discursos que são ideológicos para destruir a nossa história, porque são discursos que partem do nosso cinema novo, que partem das nossas pornochanchadas, que partem das nossas chanchadas, etc. Eles descobrem que, na verdade, todo esse discurso ideológico que vem sobretudo do estrangeiro, na verdade não se confere com a realidade. E que, na verdade, eles discursavam sobre isso, falavam mal do cinema brasileiro sem nem mesmo conhecer. E quando conhece, gosta. Quando conhece, assiste. Brasileiro gosta de filme brasileiro. Isso é lindo. Todo esse cenário que tá acontecendo parece brincadeira, de fato, de que edit faz as pessoas assistirem, mas tá sendo lindo. As pessoas estão descobrindo o cinema brasileiro, gente. As pessoas estão descobrindo o cinema brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece a Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Não toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá. Voyeurismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Vamos. Perfis especializados em compartilhar trechos de filmes brasileiros e vídeos com edições de cenas, os famosos edits, porque os jovens chamam de edits, viralizam nas redes e despertam o interesse do novo público. Provavelmente, mais pessoas assistiram Bingo nas últimas 2 semanas do que toda a carreira do cinema
no cinema e nos streamings, diz o diretor Daniel Rezende. Aliás, Bingo foi um filme que foi selecionado pelo Brasil para representar o país no Oscar. E ele diz aqui pra gente que hoje o filme tá tendo mais procura do que na época que ele foi lançado e no streaming. Por conta de um edit no TikTok. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo qual é a loucura? Vamos ler. Até pouco tempo atrás, o cinema brasileiro encontrava na internet um território hostil. É aquela velha história do cinema brasileiro só faz porcaria, cinema putaria, chanchada, cinema de favela, cinema novo, cinema de comédia pastelão, as chanchadas, ou seja, sempre remetendo a nossa história, tentando destruir a nossa história, porque pra tomar ideologicamente um país, você destrói a sua história. Fora da bolha cinéfila, muitas pessoas pareciam insistir em uma visão preconceituosa sobre os filmes nacionais. Mais do que preconceituosa, uma visão ideológica. Da ideologia dominante. O Marx já dizia pra gente, as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante. E as ideias da classe dominante são ideias que nesse caso aqui, estão de acordo com a ideologia dominante estrangeira, que visa a destruição da indústria nacional. E é por isso que destitui a nossa história. Com as chanchadas, as pornochanchadas, o cinema novo, o cinema marginal, tudo isso passa a ser difamado na nossa história. Então a visão não é só preconceituosa, ela é intencional. Ela é ideologicamente intencional para destruir a nossa cultura, para destruir a nossa identidade. Porque um país sem uma indústria forte significa um país sem a presença do seu espectador na sala do cinema. Com críticas superficiais sobre a qualidade de produções no país. Apenas algumas unanimidades, como Alta Compadecida, Central do Brasil e Cidade de Deus. Aqui eu vou recomendar que vocês assistam a um vídeo que eu fiz chamado... Como é que é mesmo? Você conhece o cinema brasileiro? Assistam esse vídeo que eu fiz, é um ensaio que eu fiz, onde eu discuto justamente sobre essa discussão ideológica pelo qual o nosso cinema acaba caindo em razão dessas forças estrangeiras. E lá eu mostro pra vocês que existem alguns filmes que viram quase como Cavaleiros do Apocalipse do cinema brasileiro. Sabe? É um vídeo no YouTube, tá, gente? É um ensaio no YouTube, porque ele não é um react, por isso que eu chamo de ensaio, tá? E existem alguns filmes que são uma espécie de Cavaleiros do Apocalipse do cinema brasileiro, justamente porque eles funcionam como uma espécie de filmes pra mostrar que somente esses filmes no Brasil são bons, sabe? Então, e aí, inclusive, muitas pessoas que acreditam estar defendendo o cinema brasileiro falam assim, tipo, mentira, o cinema brasileiro é bom. Tem Central do Brasil, tem Alta Compadecida, tem Cidade de Deus. Os globalistas estão chorando aqui. Sacou? E aí as pessoas acreditam que estão defendendo o brasileiro partindo do pressuposto desses poucos filmes que a galera conhece. Não transpõem essa barreira pra conhecer outras coisas para além desses filmes. Sacou? Cidade de Deus, Alta Compadecida, Tropa de Elite, Cidade de Deus. São alguns filmes que são essas barreiras da cinefilia, inclusive daqueles que acreditam que gostam do cinema brasileiro, mais que isso, melhor dizendo, que estão defendendo o cinema brasileiro. E de maneira intencionalmente boa. Mas a gente precisa transpor essa ideia. Eu recomendo que vocês assistam um ensaio chamado Você Conhece o Cinema Brasileiro, tá bom? Eram citados como exemplos positivos. Mas a situação parece estar mudando de figura graças a um movimento que acontece nas redes sociais, especialmente no TikTok. Os famosos edits. Apelido para edições. Mentira. Trata-se do compilado de imagens de produções audiovisuais nacionais em cortes de poucos segundos, com transições rápidas e muitas vezes acompanhadas de uma trilha sonora bem pop ou falas dos próprios filmes. E aí, essas músicas que ganham um teor de hype também nessas plataformas, né? Porque a gente sabe que nessas plataformas, se você bota uma musiquinha no hype ali, tem chance de você viralizar e tudo mais. O conteúdo tem sido vastamente explorado nas redes sociais e gerado uma descoberta do cinema brasileiro por um novo público, especialmente a geração Z, nascida entre 97 e 2010. No TikTok, as hashtags Cinema Brasileiro, Cinema Nacional contemplam mais de 20 mil publicações, mais de 20 milhões de visualizações. 20 mil publicações e milhões de visualizações. Muitas vezes aparecem na minha For You. Aí alguém tá falando aqui.
de vídeos recomendados no TikTok, edits com cenas de filmes, que me deixam com muita vontade de ver. Teve um com cenas de vários filmes brasileiros e que mostrava que horas ela volta. Eu assisti e achei bem interessante. Conta a Helena Alves Pereira, estudante de 17 anos. 17 anos, gente. O mesmo vídeo mostrava cenas de Tropa de Elite e também peguei pra ver com a minha mãe e irmão. Nunca tinha visto e achei muito legal. Aí também, assim, tem coisas boas que vêm para o mal também, né? Porque assistir Tropa de Elite também é foda. Puta que pariu. Filme fascistinha. Que é isso, Felipe? Fascistinha. A gente pode discutir sobre isso depois. Além de conquistar novos interessados na cinematografia nacional, os edits vêm chamando a atenção de pessoas envolvidas no meio. Recentemente, a atriz Fernanda Torres compartilhou uma montagem de cenas suas em Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, filme bem legal. Realizada originalmente no perfil Sci-Fi Moon, no TikTok, no Instagram e no X, famoso Twitter, né? Mas, enfim, já rolou também edits de Falsa Loura, que é o meu filme brasileiro favorito, Falsa Loura de 2007. Filmaço, que carrega características bastante brasileiras. É um filme brega, é um filme cafona, mas propositalmente brega e cafona, lindo demais. Então assistam Falsa Loura, meu filme favorito brasileiro e que ganhou um edit também. Um outro filme que ganhou um edit que foi muito legal é um filme Excitação, do Jean Garret, um filme da época do cinema erótico brasileiro da década de 70, um filme de terror lindo também. Um edit de A Marvada Carne circulou outro dia. Acho que fica como curiosidade na minha linha infinita. É uma sobrevida, mas não sei se chegam a assistir os filmes, conta Fernanda ao analisar a situação. Fernanda Torres, no caso. Se a atriz, filha de Fernando Montenegro, tem suas dúvidas do impacto dos cortes na procura pelas obras originais, é claro que assim, isso aqui, a gente tá falando que é uma parada muito interessante, brinquei que é uma revolução no cinema brasileiro, é claro que é uma bolha de pessoas, mas é assim que a gente atua, gente, a gente vai atuando como formiguinha. E esses edits têm surtido efeito na construção de público pro cinema brasileiro, mesmo que seja em uma pequena escala. O mesmo não se aplica ao diretor Daniel Rezende, que se impressionou quando um edit de Bingo, que foi a escolha do Brasil no Oscar no ano do seu lançamento, inclusive, O Rei das Manhãs, postado nos últimos dias de dezembro, teve mais de 15 milhões de visualizações apenas no X. O edit, tá, gente? Assim, convenhamos, não dá pra você ver edit e depois logar no Letterboxd. Vamos combinar isso? Jovens da geração Z, vocês que começaram a assistir edit aí, assiste um edit no Twitter e posta no Letterboxd, não tá valendo não. Não é assim que funciona também, tá bom? Então tá bom. Você não assistiu o filme que você assistiu um edit, não. Assim, porque é isso, né? Jovem tem essa mania do hiperestímulo. Eles acham que se você viu um resumo, leu a sinopse, tá o suficiente, não preciso ver o filme mais. Não é necessário mais ver o filme. Não tenho TikTok e uso muito pouco Twitter. Mas depois que esse edit de Bingo viralizou, eu fui bombardeado de mensagens. E fiquei impressionado com a repercussão, não só no Twitter, mas principalmente no Letterboxd, rede social para cinéfilos em que a pessoa registra filmes que assistiu. Por favor, não loguem filmes porque você assistiu edits. Pelo amor de Deus. Que acaba sendo... Você não... E assim, eu tô brincando com a parada de logar no Letterboxd, mas é um sinônimo para você não assistiu ao filme porque você assistiu o edit. Eu sei que parece... De verdade, assim, eu sei que parece óbvio, mas tem coisas que não parecem tão óbvias pra esses jovens. Porque é isso, gente. E assim, eu não tô chamando jovem de burro, tá? Eu estou falando que jovem crê. O jovem é estimulado, é hiperestimulado por essa onda de TikTok, de Instagram e tudo mais. E, portanto, por essa lógica de imagens e constantes estímulos. E aí eu preciso dizer isso pra você, jovem. Você não é burro, não é isso não. Pelo amor de Deus, longe de mim. Mas você não assistiu ao filme quando você viu o edit, tá bom? Beleza? E por favor, dê o play no filme, não botem 2 vezes, 1.5 vezes. Não tenta fazer do seu filme um TikTok. Tá bom? Então vamos combinar assim?
Assim, tô adorando ver vocês junto com a gente. Tô adorando ver que vocês ficaram interessados pelos filmes quando vocês assistiram os edits. Mas não faz os filmes serem uma extensão do TikTok, por favor, tá bom? Epa. Que acaba sendo um melhor termômetro. A quantidade de comentários que tinha na rede do lançamento do filme até hoje dobrou nas últimas semanas, destaca o diretor. Caraca. Daniel lembra que Bingo estreou nos cinemas em 2017, quando foi visto por 261 mil pessoas. É um público razoável, inclusive, para cinema brasileiro. E que ficou por 5 anos num limbo até chegar no streaming, hoje disponível na HBO Max. Então assistam Bingo lá, é um filme bem legal. Não acho um filme brilhante, nada disso não, mas eu acho um filme bem legal. Tem influências de Rei da Comédia e tudo mais, tá? E foi feito antes de Joker. Então é o nosso palhaço. É um fenômeno interessante, porque as pessoas me parecem cada vez menos focadas, dando preferência a vídeos cada vez menores no TikTok. É isso, jovem, já sabem. Mas como toda cultura tem uma contracultura, esses vídeos de poucos segundos conseguem levar as pessoas a assistirem aos filmes. Sim, mas não botem 2 vezes. Provavelmente, mais pessoas assistiram Bingo nas últimas 2 semanas do que em toda a carreira no cinema e no streaming. Lindo! Reforça o cineasta indicado ao Oscar de melhor montagem por Cidade de Deus. Sim, Daniel Rezende foi o montador do filme. Aí a citação, né? Provavelmente mais pessoas assistiram ao filme. O que tem valido para os filmes também vale para novelas, séries e minisséries. Segundo dados do Globoplay, o consumo diário de Hilda Furacão, porque rolou um edit de Hilda Furacão também, disponível na plataforma desde 2021, cresceu 150% em dezembro passado, quando vídeos da minissérie começaram a viralizar nas redes. Outras produções que viram seus números de procura crescer em 2023 em comparação com o ano anterior foram A Grande Família, uma variação de 115%, e Tapas e Beijos, uma variação de 34%. 2 queridinhas da internet cujas cenas muito frequentes aparecem em cortes do TikTok e do X. Assistam ao edit de Falsa Loura, e Falsa Loura está disponível no YouTube. Não esperem para assistir filme brasileiro só se disponível no streaming, não, porque vocês não vão assistir filme brasileiro. É muito pouco representado o cinema brasileiro no streaming. Pirataria tá aí, tá bom? Pirataria tá aí. E a pirataria é o modo mais eficaz de mitigar os problemas e as contradições capitalistas de disseminação e de disponibilização da cultura. Tá bom? O capitalismo não é um meio eficaz de dispor a cultura, de oferecer a cultura para o cidadão. Não é. Porque a disponibilidade de cultura demanda por ele. Se não houver demanda ou a possibilidade de construir essa demanda de maneira eficaz, o capitalismo não vai te ofertar determinado produto. Então a pirataria está aí para você ter acesso à cultura. Não será o capitalismo, portanto, os streamings que vai te ofertar isso, tá bom? Combinado? De acordo com a pesquisa encomendada pelo TikTok, em 2023, 40% dos usuários descobriram um novo filme ou série que não conheciam antes através da rede. E 58% disseram já ter pesquisado sobre um filme ou série depois de ter visto um conteúdo no TikTok. Aliás, tem uma onda também, assim, os edits são maravilhosos. Mas eu não sei se vocês já viram, mas tem rolado bastante pessoas que fazem até, tipo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, botando cenas do filme e descrevendo o filme ponto a ponto, sabe? Uma pessoa faz isso, e ela entra numa sala escura, sabe? E ele vai contando o filme em 3 minutos do TikTok, ou em 2 partes de 3 minutos. E a pessoa fica assistindo. Ela fica levando spoilers, digamos assim, do filme, como se ela estivesse assistindo ao filme. Vocês já viram isso no TikTok? É loucura, loucura. Números parecidos surgiram em outra pesquisa sobre o consumo de filmes, encomendada pelo Telecine, que aponta que 54 pessoas entre 18 e 24 anos levam em consideração os edits nas redes sociais na escolha de um filme. Olha só que loucura, 18 a 24 anos. O editor e animador Lu
de 19 anos, é o responsável pelo perfil Sci-Fi Moon, que acumula 75 mil seguidores nas redes sociais e que compartilhou o vídeo de Bingo originalmente. Ele conta que começou a editar os vídeos, os vídeos de filmes em 2018. No início, ele dava preferência para obras internacionais. Com o tempo, foi descobrindo filmes nacionais e decidiu compartilhar com os seguidores suas descobertas. O jovem destaca que recebe diariamente muitos comentários de pessoas dizendo que procuraram filmes por causa dos seus edits. E é isso, gente. Quando as pessoas descobrem, quando o jovem descobre o cinema brasileiro, ele descobre que ele gosta de cinema brasileiro. Porque, mais uma vez, uma parada que eu digo sempre pra vocês, a despeito que liberal e que a ideologia dominante nos diz, brasileiro gosta de filme brasileiro. E todo esse discurso pra difamar essa ideia de que o brasileiro gosta de filme brasileiro vai na direção de tirar os filmes brasileiros das salas de cinema, tirar os filmes brasileiros dos streamings, para dar espaço pro cinema estrangeiro. Porque só eles sabem fazer filme. Mas é impressionante, porque os filmes estrangeiros, sobretudo filmes americanos, porque são os que ocupam as salas de cinema, que ocupam essas salas de cinema, são os filmes da Marvel. E pelo amor de Deus, não dá pra dizer que os filmes da Marvel são melhores que todos os filmes brasileiros. Não dá. Desculpa. Não dá pra pegar a lista de maiores bilheterias de todos os tempos e dizer que ali tá uma lista dos melhores filmes de todos os tempos. Não dá. Então é isso, gente. Quando o jovem e quando o cidadão brasileiro descobre o cinema brasileiro, ele gosta. Porque é um cinema que se conecta com a sua cultura, que se conecta com a sua identidade. Brasileiro gosta de filme brasileiro. O que eu espero de atingir essas pessoas é virar uma chavinha na mente e mostrar que nosso cinema é incrível e tem muita, muita coisa boa. Sucesso do X, onde tem 111 mil seguidores, o perfil Cinema Brasileiro Out of Context, esse perfil é muito, muito maneiro. Cinema Brasileiro fora de contexto, na tradução literal. Eu acho que é nesse, aqui no Cinema Brasileiro Out of Context, que ele fez edits de falsa loura, de excitação, tá? Obteve destaque compartilhando cenas de filmes nacionais dos anos 70 e 80. Isso, lindo. Sigam o Brasil Out of Context. Especialmente da Boca do Lixo e Porno Chanchadas. O responsável pela página tem 24 anos e que prefere não ser identificado, conta que iniciou o perfil para dar vazão ao material que havia pesquisado no seu TCC sobre a Boca do Lixo. Lindo! Lindo! E pela vontade de apresentar os filmes desse período para um público para fora da bolha cinéfila. Então, assim, excitação, falsa loura, filme demência, tá ligado? Pornô do David Neves, fulaninha. Assistam a esses filmes e façam edits desses filmes. Façam edits. Filmes do Walter Hugo Cury, Noite Vazia, Palácio dos Anjos, filmes do Jean Garret, Mulher, Força dos Sentidos. Peguem esses filmes pra assistir. Façam edits desses filmes. O cinema brasileiro era meio arcaico em termos de comunicação. As páginas de cinema tinham muitas listas de melhores filmes, mas não tinham esse ar mais moderno e veloz que encontramos com o TikTok e no Twitter. Principal exibidor do cinema brasileiro, o Canal Brasil, ao notar o melhor desempenho dos edits nas redes, passou a investir em conteúdos do tipo para promover sua programação. Olha só. Variando entre cortes e cenas completas para chamar o público. Então, assim, uma coisa que foi meio orgânica começou a ser utilizada por um canal de televisão. Desde 2021, quando o formato de vídeo vertical começou a ter mais alcance, adaptamos os trechos dos filmes e linguagem para as postagens e percebemos nossos perfis crescendo em consumo e audiência. Notamos que cada vez mais o público jovem vem se interessando pelo cinema brasileiro, conta Eric Legnell, coordenador de conteúdo digital do Canal Brasil. A linguagem mais pop é uma porta de entrada para a nova geração começar a explorar mais nossas produções. De uma forma ou de outra, o cinema brasileiro parece mais popular e pop do que nunca para a geração Z, o que causa repercussão também fora das telinhas de canais por assinatura e plataformas de streaming.
né? Então, assim, é claro que, enfim, o capitalismo, os streamers iam abrir o olhão aqui, né? Hernani Hefner, gerente da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, vem impressionando com a renovação de público que frequenta a Sala do MAM. Então veja só, aquilo que eu falei com vocês. O causa repercussão também fora de canais de assinatura e plataformas de streaming. Então, assim, não precisa do streaming não, tá? Pirataria tá aí. Mas ele tá falando aqui das salas de cinema. Vem se impressionando com a renovação de público. Temos uma geração que já nasceu no século XXI, não viveu o século XX, então, aliado a uma cultura da nostalgia e um mercado do passado. Vemos um fenômeno que é querer mostrar que outras coisas existem. E quando esse passado é algo surpreendente, não circula normalmente. Acaba despertando ainda mais, que não circula normalmente, acaba despertando ainda mais a atenção e gerando ainda mais impacto. O que pode se transformar em um fenômeno cultural, destaca Hernani. Quando reabrimos a Cinemateca, após a pandemia, eu esperava uma nostalgia das gerações mais velhas, mas foi uma grande surpresa encontrar ali jovens de 15 a 25 anos que continuam até hoje. O que estamos vendo com as novas gerações é que existe a voracidade pela informação que vemos no TikTok, mas também o interesse pela experiência, como vemos na Cinemateca, e a procura por filmes brasileiros. O texto terminou com uma citação. Enfim, é isso. Então, assim, gente, é vocês perceberem como organicamente, quando o brasileiro descobre o cinema nacional... Porque é isso, gente. O público brasileiro não conhece o cinema brasileiro. Porque é preciso que o cinema brasileiro tenha espaço para que aquele espaço possa ser conhecido. E esse espaço é conquistado como? Regulamentação do streaming, cota de telas, coisas que a gente já comentou inúmeras vezes por aqui, que eu quero voltar a falar sobre isso com vocês em breve. Inclusive, peço para que vocês me mandem vídeos para que a gente possa reagir com relação a isso, textos para que eu possa reagir com vocês a isso no meu Discord, tá bom? E também com a ação popular, de fato. E os edits nos demonstram isso. E quando o brasileiro descobre o cinema brasileiro, ele descobre que ele gosta de ver filme brasileiro. Ponto. Curtiram o vídeo?